Era uma vez um menino chamado Ijo. E naquela tarde ele saiu correndo, foi até o quintal, subiu na árvore mais alta e lá do alto ele ficou assistindo os homens que organizavam os tambores em círculo. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes e aquilo aguçava a curiosidade de Ijo. Ele ficava esperando o momento certo em que os homens olhariam para o alto e o chamariam. Desça, Ijo, desça! Então o menino descia rapidamente pelo tronco da árvore, se juntava aos homens e ficava admirando as grandes mãos sobre o couro dos tambores. Ele sabia que havia muito mais do que batidas. Havia memórias. Sim, naqueles sons. O menino, ele adorava também ouvir as histórias contadas pelo avô. E o avô conhecia muitas histórias. Um dia, ele perguntou ao seu querido avô como que ele conseguia guardar aquela montanha de histórias na sua cabeça. O avô olhou para o neto e respondeu: Ijo, as histórias me foram contadas pelo meu pai, pelos meus tios e pelos meus irmãos. E assim, Ijo, as histórias navegam pelo tempo, através da boca dos contadores de histórias. As histórias de Ijo, as histórias, elas são como um porto seguro. Para um bom navegador, as histórias são um porto seguro. O menino ficava de cócoras ouvindo cada palavra dita pelo seu avô. E quando ele terminava de contar, o menino se levantava, dava um abraço bem apertado naquele vovozinho muito inteligente, muito sábio. E depois ele saía correndo, brincando que ele estava numa savana e que ele era um reizinho livre correndo pelas savanas africanas. Só que naquela tarde, os homens, eles pararam de tocar os tambores e foram se dispersando, cada um para a sua casa. Mas deixaram ali no quintal do menino aqueles tambores que pareciam ser maiores do que ele. Ele se aproximou de um grande tambor e ficou escondidinho. Só que mais escondido do que ele estava seu avô, observando. Quer aprender a tocar, Ijo? O menino levou um susto. Mas eu não sou muito pequeno para aprender a tocar o tambor? O avô pegou a mão do neto, colocou sobre a sua e ambas as mãos no couro do tambor. E antes de começarem a tocar, Ijo ouviu outra história. Era uma vez uma aranha que morava dentro de um grande tambor. Alojada, a aranha passava os dias tecendo seu fio quase invisível, prateado da sua teia. Cada vez que o tambor ecoava, lá dentro a aranha se balançava. E um dia, de tão curiosa que ela ficou, ela decidiu sair de dentro do grande tambor e fez sua teia no alto de uma prateleira que ficava em frente aos instrumentos. E lá do alto, a aranha queria saber quem era o homem que com suas mãos fazia surgir os sons das batidas? Diocan, nós somos o próprio tambor, disse seu avô. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. Ijo era todo som. Só que ele não resistiu. Ele tirou suas mãos, deixou apenas as de seu avô e começou a dançar aos ritmos, ao som das batidas do tambor. Da varanda, a mãe e o pai observavam aquela cena. Foi então que o pai disse: não é à toa que nós escolhemos o nome de Ijo para esse menino? Ao que a mãe respondeu: não é mesmo. Ele traz a dança no nome, a curiosidade nos olhos e nas mãos o talento para tocar os tambores. E o avô, que era muito sábio, também observava a cena da família e pensou: assim como a aranha tece seu fio invisível, prateado, cada um de nós tece um fio invisível. Esse fio é o fio da nossa própria história. O avô pensou, mas não disse uma palavra, pois ele sabia que haveriam outras noites, outras histórias para serem contadas e outros tambores para serem tocados.